bem-vindos a mais um Café Filosófico. Hoje a gente vai conversar sobre trabalho doméstico com Jordana Cristina, que é professora do programa de pós-graduação em demografia aqui da UFRN. Certo. Então, essa questão do trabalho doméstico, ela é uma questão de vida, de existência, né? Toda vida, ela precisa de uma quantidade de trabalho doméstico, que é a manutenção da vida da pessoa. Isso, é exatamente essa a ideia. O trabalho doméstico é o que sustenta os domicílios. Um domicílio se mantém funcionando porque há trabalho doméstico feito, né? Então, quando a gente pensa na funcionalidade de um domicílio, então, refeições que são feitas, roupas que são lavadas, enfim, itens que são guardados, contas que são pagas, criança que é levada para a escola, tudo isso é trabalho doméstico. Higiene garantida, né, para que se possa... Higiene, organização, tudo isso é trabalho doméstico e tudo isso diz da necessidade diária do ser humano. Sem a qual o ser humano contemporâneo não conseguiria viver, né? Com certeza, do começo ao fim da vida, né? Então, quando a gente é criança, a gente demanda bastante trabalho doméstico, até que chega um ponto em que a gente passa a demandar menos, depois da adolescência, vida adulta, e em alguma medida, quando a nossa saúde se deteriora, a gente também passa a demandar novamente trabalho doméstico. O trabalho doméstico também não é só cuidar do domicílio, também é cuidar das pessoas. Então, é cuidar das crianças, é cuidar dos idosos, é cuidar, enfim, de quem pode ter uma condição de saúde que demande, enfim. São as necessidades humanas diárias. O trabalho doméstico não remunerado é tudo isso. Sem a qual o nosso mundo, como a gente entende, não funciona. Não funciona. E existe um problema nessa questão do trabalho doméstico, que ele não é reconhecido, né? Isso. Bom, tem uma questão que existe uma assimetria quando a gente pensa na divisão desse trabalho doméstico. Bom, se é uma necessidade humana, se todos nós precisamos diariamente que o trabalho doméstico seja feito, né? Então a gente tem hoje no Brasil 210 milhões de pessoas que estão todos os dias consumindo trabalho doméstico. Porque todos os dias pessoas estão em suas casas com refeição, com roupa lavada. E quem é que está fazendo? E aí esse é o problema. Quando a gente olha para quem faz, quem é que atende à necessidade de todas essas pessoas? Quase sempre são as mulheres. É um trabalho que, por ser feminino, na verdade, né, por ter sido relegado. Socializado, exatamente, por ter sido socializado como feminino, né, no sentido em que a gente treina as mulheres desde criança, né, para cuidarem do lar, né? Então, desde os primeiros brinquedos que a gente ganha na infância, né, uma panelinha, uma criança, né, um boneco, enfim, a escola, né? A escola, várias instituições, isso, né? Exatamente, vão treinando a mulher para fazer o trabalho doméstico, né? E esse treinamento não se dá na mesma medida dos homens, né? Então, é um trabalho que é feito em grande parte pelas mulheres, é feito dentro dos domicílios, então isso também faz com que ele não seja reconhecido. A gente tende a valorizar muito o que está na esfera pública e o trabalho doméstico está na esfera privada. E ele acabou, do jeito como a nossa sociedade se concebeu, sendo relegado às mulheres. E isso gera várias implicações para a vida das mulheres. Como eu disse, né? A gente tem 210 milhões de brasileiros que consomem todos os dias trabalho doméstico. Quem faz? Praticamente só as mulheres. As estatísticas mostram que as mulheres fazem 83% de todo o trabalho doméstico que esses 210 milhões de brasileiros consumiram. Então, vamos pensar, como é que isso não faz parte da economia? Como é que a gente não discute esse trabalho na economia, na sociedade? Como é que uma quantidade de trabalho como essa não é considerada quando a gente discute sociedade, né? Fica na invisibilidade. Então, é invisível porque está dentro dos domicílios e também é invisível, eu acredito, e a literatura também demonstra isso, porque ele foi destinado às mulheres. E também porque não há troca, né? Assim, na verdade, não é que não existe troca, é porque a troca não é mercantil. Então, não se percebe... Existe trabalho doméstico remunerado e não remunerado. E o remunerado se percebe, né? Quando você contrata uma empregada doméstica, um trabalhador doméstico, você percebe a quantidade de tempo que ele está dedicando diariamente e quanto isso custa ao final do mês. Depois que apareceu a carteira assinada, porque antes, né, na verdade, era uma coisa quase... Essa questão é importante, a gente não pode ignorar o fato de que o Brasil viveu séculos na escravidão. Então, a própria forma de se conceber como o trabalho doméstico deve ser
ele deve ser organizado, ele já parte de uma lógica de que você pode contratar alguém para fazer. E isso vem muito da nossa relação com a escravidão, que ainda é muito recente, né? Então, a ideia de contratar alguém para fazer, e a gente só foi reconhecer esse trabalhador como um trabalhador como outro qualquer há 2, 3 anos atrás, né? O que mostra que ele é invisível quando não é pago, e ainda quando pago é mal pago. E, enfim, a legislação veio avançar muito recentemente e ainda precisa, na verdade, incluir várias outras mulheres que se responsabilizam. Então, é uma mulher passando o trabalho para outra. Uhum. Quando uma mulher contrata uma empregada doméstica para, por exemplo, ter um trabalho remunerado, essa mulher está passando o trabalho para uma outra mulher. Então, a coisa continua sendo resolvida somente entre mulheres, como se isso fosse... Então, existem 2 níveis de análise que a gente pode ver, que é a questão do gênero, né? E a questão de classe. Sim. Como é que a gente pode compreender isso, assim, na ordem que você quiser? Certo. Bom, quando a gente pensa na contratação de empregadas domésticas, a gente já imagina que isso só pode acontecer com um certo poder aquisitivo. Então, isso já começa a diferenciar as mulheres. Diferencia as mulheres porque não são todas as mulheres que contratam empregada doméstica e porque não são todas as mulheres que trabalharão como empregadas domésticas, né? No Brasil, a gente tem hoje 8 milhões de trabalhadoras domésticas que se dedicam a cuidar da casa de outras mulheres, de outras famílias. E aí uma pergunta que fica é quem é que cuida da casa delas, né? E as pesquisas vão mostrar que são as filhas muito jovens, muito jovens. As meninas pobres já são responsabilizadas por cuidar dos seus próprios domicílios. Uma espécie de treinamento forçado, né? Porque Sim. Aí ela já acaba, na verdade, entrando nesse mercado, né? Entrando nesse compulsoriamente. Mercado. Compulsoriamente. E essa não é exatamente uma preocupação das meninas mais ricas. Então, por mais que... na minha tese de doutorado, eu tentei identificar quando é que isso começa. Então, quando é que uma menina começa a se responsabilizar pelo trabalho da casa? E aí, para entender quando é que isso começa, eu fiz a seguinte comparação. Quando é que uma menina faz mais trabalho doméstico do que ela precisaria para atender as necessidades dela do dia a dia? E isso vai acontecer aos 13 anos, quando a gente pensa na camada mais pobre da sociedade. Então, aos 13 anos, uma menina já é responsável por um domicílio, do ponto de vista de manter o domicílio funcionando, né, do trabalho doméstico não remunerado. E isso vai acontecer para as mulheres mais ricas aos 23 anos. Então, a gente tem aí uma distância de 10 anos separando mulheres pobres de mulheres ricas a se responsabilizarem pelo domicílio. Uhum. E claro que isso vai ter consequências, né? Nesse período que a gente está fazendo a transição para a vida adulta, investindo em educação, tendo o primeiro emprego, e essas coisas as desigualdades vão se acumulando, né? Até o mercado de trabalho e em algum momento também até a própria previdência, ou a não previdência. E outra faceta é a questão racial, né? Sim. Nessa distribuição do trabalho doméstico. Certo. Bom, geralmente a mulher contratada é uma mulher negra, né? Quando a gente olha para essas 8 milhões de brasileiras que trabalham como empregadas domésticas, a maioria se autodeclara parda ou preta. Então, a gente já vê que tem uma segregação ocupacional, mais mulheres negras trabalham como empregada doméstica. Só que quando a gente olha para quem contrata, essa desigualdade, na verdade, não existe. Mulheres ricas, brancas ou negras, contratam empregada doméstica, terceirizam da mesma forma. Uhum. E aí a questão racial vai aparecer na substituição. Quem é que substitui o trabalho quando ele vai ser remunerado? Na média, uma mulher negra. É isso que a gente observa no Brasil. E, por exemplo, as mulheres negras de classe mais baixa tendem a ser direcionadas para esse mercado. Agora, como é que é o entendimento do trabalho doméstico como parte do mercado? Como é que você vê isso? Porque, por exemplo, muita gente, quando se refere ao mercado de trabalho, não sei o quê, não inclui isso como parte. Procede isso? Como é certo. Bom, existe uma vertente... Na verdade, quando a gente pensa no PIB, no que foi produzido no Brasil, né, acumulado ao longo de um ano, esse trabalho doméstico remunerado, ele entra na conta. Então, essas 8 milhões de mulheres que produziram, através do trabalho remunerado, né, domicílios que estiveram limpos, crianças cuidadas, enfim, tudo isso, de alguma forma, já está sendo incorporado quando a gente olha para a economia, porque isso está dentro do PIB. Uhum. E aí o exercício mas então, se fosse para a gente pensar...
que faz parte do mercado o trabalho, e também por isso se nomear trabalho doméstico não remunerado, que é justamente para contrapor com o trabalho que é remunerado. Porque muitas vezes quando isso vai ser medido é chamado de atividades domésticas ou afazeres domésticos. Isso não dá a mesma perspectiva que é para a gente contrapor né, remunerado e não remunerado. Então, por isso também o exercício de chamar isso de trabalho doméstico remunerado. E quando a gente tenta contabilizar isso, com a seguinte pergunta, tá, e se fosse para pagar? E se tudo isso que a gente faz diariamente para atender a necessidade de 210 milhões de brasileiros, e se isso fosse pago? E aí o exercício vamos pegar todas essas horas feitas por todo mundo e... Que são 210 milhões, né? Então são 840 milhões de horas, que precisa, quase considerando que cada pessoa precisa de 4 horas de... 4 horas por dia, né? E aí pensa de contabilizar... trabalho para si, né? Precisa de alguém que faça o trabalho doméstico para mim durante 4 horas. Cada indivíduo é assim. Certo. Não, eu acho que talvez eu não tenha deixado isso claro. As mulheres fazem 4 horas. Sim. Não quer dizer que elas precisaram dessas 4 horas para elas, sim, né? Entendi. Essas 4 horas elas fizeram para si e para os outros. Sim, que é o que a gente chama de transferência. Então, parte dessas 4 horas que elas fizeram, elas, na verdade, estavam transferindo para outras pessoas. Transferindo para crianças, transferindo para adultos, né? Marido, enfim. Entendi. Transferindo para crianças. Enquanto que o homem faz uma hora. Os nossos estudos estimam que a gente precise diariamente de algo entre 1h30 e 2 horas por dia na vida adulta. Então, se a mulher faz 4 horas e ela só precisa de 2, metade do que ela fez, ela está doando, exatamente. E se o homem faz 1 hora só e ele precisa de 2, ele está recebendo. Então é isso, os homens na média, a gente chama de consumidores, eles são consumidores líquidos do trabalho doméstico que é feito pelas mulheres, e as mulheres são as transferidoras líquidas, porque são elas que fazem, na média, mais do que a gente precisa. Aí a pergunta então vamos contabilizar, vamos colocar no papel quanto isso custaria. Se a gente falasse, olha, daqui para frente ninguém mais vai fazer trabalho doméstico, isso vai ter que ser pago. Quanto isso custaria? E aí os exercícios, né, esses exercícios que são hipotéticos, mostram que, na verdade, a gente precisaria de 11% do PIB para manter... Só para isso? Só para isso, só para manter os domicílios. Isso dá... Bom, as contas que a gente fez foram para 2013, na época isso era o equivalente a 580 bilhões de reais. 580 bilhões de reais é mais do que o que a gente gasta com a Previdência Social hoje no Brasil. Então, assim, é mais barato manter a Previdência Social no Brasil do que manter o trabalho doméstico dos domicílios. Para a gente dimensionar, como é que isso pode ser invisível, né? Como é que uma quantidade de trabalho dessa pode ser invisível. E essa questão da Previdência, né, que você falou, porque tem essa quantidade de horas que a mulher realiza mais de trabalho doméstico, afasta ela, né? Se você quiser falar sobre isso. Certo. A gente tem 2 faces. A gente tem as mulheres que não estão no mercado de trabalho porque cuidam da casa, e aí é a dona de casa, né? Então, assim, essa figura, ela é bem conhecida. Quando a gente fala de trabalho doméstico, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: você está falando das donas de casa? Aí eu falo, não, porque na média todas as mulheres fazem trabalho doméstico. O que acontece é que aquelas que estão sem um trabalho remunerado acabam se dedicando mais horas. Mas as mulheres, mesmo estando no mercado de trabalho, fazem trabalho doméstico não remunerado. E aí o que acontece? Para conciliar os 2 trabalhos, algumas mulheres acabam tendo que procurar empregos onde elas consigam combinar essas coisas. E onde é que estão os empregos onde as mulheres conseguem combinar essas 2 coisas? Para as mulheres pobres, é a informalidade, são os trabalhos precários, porque são os trabalhos precários onde elas poderão trabalhar menos horas e se organizar para manterem seus próprios domicílios funcionando. E aí, se a gente pensar, as trabalhadoras que estão na precariedade serão as trabalhadoras que estarão fora da Previdência lá na frente. Então, o que a gente tem aqui, mulheres cuidam dos domicílios e, em troca, o que elas ganham, né? É isso. O que elas ganham em troca? Em troca, elas ganham não conseguir um trabalho que depois vai ser transformado em aposentadoria. Então, a gente está discutindo a reforma da Previdência e, de novo, né, como é que essa quantidade de trabalho é invisível a essa discussão? Como é que a gente pensa que tem mulheres cuidando de 210 milhões de brasileiros e isso é invisível, isso não entra na conta, isso não é considerado? E as mulheres penalizadas no mercado de trabalho por serem
por terem sido responsabilizadas por esse tipo de atividade. E em outros países, como é que é em relação ao Brasil? Assim, por exemplo, se eu sou norueguês, se eu sou finlandês, né? Eu tenho uma vantagem? Bom, existem... O trabalho doméstico, ele tende a caminhar, a desigualdade na alocação entre homens e mulheres, ele tende a acompanhar outros indicadores de gênero, né? Então, países onde os indicadores de gênero apontam para mais igualdade, a desigualdade entre homens e mulheres é menor, é isso, né? Então, não é que a gente encontra um país onde a alocação é igualitária, homens e mulheres dedicam o mesmo tempo ao trabalho doméstico. O que a gente tem é que as desigualdades diminuem. Então, quando a gente olha para indicadores de países, né, por exemplo, Finlândia, na Finlândia, as mulheres fazem o dobro do trabalho doméstico que fazem os homens. A gente, talvez, em algum primeiro momento, poderia pensar que fazem a mesma quantidade, né? Se a gente pensar em países que têm indicadores de gênero né, mais avançados. Mas o que acontece é que, mesmo nesses países, ainda existe alguma desigualdade. Ela é menor. Então, aqui no Brasil, uma mulher adulta faz 4 vezes mais do que faz um homem. E na Finlândia, por exemplo, uma mulher adulta faz 2 vezes mais do que faz o homem. Mas isso não é igual, né? Fazer 2 vezes mais não é igual. É menos desigual. É o dobro já é ainda muito é o mais, dobro, né? Exatamente. Aqui é muito absurdo, lá já é ruim. Isso. E outra diferença também é a própria participação do Estado, né? Então, por exemplo, quando o Estado fornece de creche à educação infantil, ele está diminuindo essa carga da mulher. E ele está possibilitando que a família se organize para que a mulher esteja no mercado remunerado. Então, tem uma diferença também que é a própria participação do Estado. O Estado reconhecer para si que parte dessa demanda que as famílias têm, parte da demanda que os 210 milhões de brasileiros têm, o Estado pode participar e cuidar de crianças. Essa é a principal Teve uma coisa que você diferença. falou antes da gente começar, que o Estado ele delega às famílias, né, o cuidado com a criança, né? O ônus é todo da família e o bônus é todo do Estado, que no final das contas o Estado vai ter um cidadão apto a trabalhar para o país, para o capitalismo, etc. O custo é privado, né? Então o custo de se ter uma criança é privado na medida em que as famílias, e aí na média as mulheres cuidarão dessas crianças, enfim, né? Cuidarão para que o domicílio, cuidarão para que o domicílio esteja em ordem para essa criança ser cuidada, educada, ter sua roupa limpa e ir para a escola, né? Então, o ônus é feminino e isso, inclusive, afeta a participação dela no mercado de trabalho. Então, a gente vê que o ônus é feminino e para o homem, ao contrário, os homens têm um bônus no mercado de trabalho por serem pais. O homem que é pai é mais bem visto no mercado de trabalho, porque dá uma sensação para os empregadores de que ele tem responsabilidade, né? E a mulher é o contrário, né? As mulheres são preteridas na contratação quando elas têm filho. E o bônus é da sociedade, né? O bônus de uma criança educada, enfim, que foi preparada para o próprio mercado de trabalho, né? O bônus é coletivo e o custo é privado, sobretudo feminino. Então, o Estado pode, sim, agir para diminuir essas desigualdades e foi o que vários estados fizeram. Então, por exemplo, se a gente permite que a mulher fique de 4 a 5 meses de licença maternidade, essa mesma licença não é dada aos homens, na hora de contratar, isso entra no cálculo do empregador. Ele vai preferir um indivíduo que não vai ter licença. Exatamente. Se a licença fosse dada aos dois, essa não seria uma questão. Então, passa também por algumas decisões do Estado de como ele decide enfrentar as desigualdades, que foram o que esses países fizeram. Então, para que essa desigualdade lá seja menor, tem a participação do Estado, né? Enxergar que parte dessas demandas da família, o Estado, de fato, pode atender, pode participar. E, por exemplo, essa questão do liberalismo, então, a participação do Estado isso não seria um problema? Por exemplo, o Estado não devia deixar de participar, então, tirar a licença maternidade? Bom, eu sempre me pergunto, isso, a quem deve interessar diminuir desigualdades? Me parece que esse tem que ser o interesse do Estado. Então, eu acho que se a gente tira a figura de quem deveria estar interessado em diminuir desigualdades e deixa isso livre, a sensação que eu tenho é que isso vai aumentar as desigualdades. Então,
políticas, são necessárias, na verdade, políticas, e isso só vai vir do Estado, para trabalhar desde a base nos problemas de desigualdade de gênero. Então, é desde a infância e pensar em soluções para a família, né? Então, essas são obrigações do Estado. Não tem como a gente pensar que numa economia liberal essas coisas sejam colocadas. Uma coisa interessante é, quando a gente olha para alguns países da Europa, em que a gente tem, inclusive, economias avançadas, mas a gente tem muita desigualdade de gênero, as mulheres têm menos filho. Bom, e a gente enxerga uma preocupação que é com a transição demográfica, né? A gente tem vilas e pequenas cidades que daqui a 200 anos deixarão de existir, porque as pessoas estão tendo menos filhos, né? Tem vilas na Itália que vão deixar de existir porque as pessoas estão tendo menos filhos. E a decisão é a seguinte, olha, se a gente não vai compartilhar a tarefa doméstica de criar uma criança e manter o domicílio, então nós não vamos ter filho. Então, assim, a sociedade responde a isso com uma coisa que é negativa para o mercado, porque uma sociedade muito envelhecida, do ponto de vista do mercado, né, pensar em quem serão os adultos produtivos se a gente tem poucos filhos. Então, essa desigualdade vai afetar a economia lá na frente. Você falou de creches, quais são as possibilidades que você tem? Certo. Bom, a creche é importante porque a criança, ela demanda muitas horas. Então, o que as pesquisas mostram é que se a gente consegue resolver pelo menos a primeira infância da criança, a gente consegue liberar mais as mulheres para o mercado de trabalho. Mas é claro que não adianta liberar as mulheres para o mercado de trabalho se não tiver emprego, né? Então, assim, a gente tem questões para serem resolvidas, né, de mercado de trabalho de modo geral, mas eu acho que passa por uma questão de liberar as mulheres. Interessante porque a Angela Davis, há 30 anos, escreveu se o trabalho doméstico não estava ficando obsoleto. Há 30 anos ela colocou essa pergunta, será que o trabalho doméstico não está ficando obsoleto? Na medida em que ele impede que as pessoas ocupem outros espaços, inclusive espaços políticos, né? Então, se tem alguém que está cuidando da casa, né, essa pessoa vai poder ocupar um espaço político. Então, assim, acho que foi há 30 anos ela colocou essa pergunta, né, tem um capítulo no livro sobre isso. Será que não está ficando obsoleto responsabilizar apenas as mulheres e os domicílios? Então, assim, e aí o que ela coloca? O industrialismo, ele não absorveu essa demanda. Não era interessante industrializar o trabalho doméstico. E é essa solução, inclusive, que ela coloca. Porque a gente teve um salto tecnológico bem grande, várias possibilidades de se automatizar diversos trabalhos mecânicos. Exatamente. No entanto... Mas aí qual que é o contexto? É o contexto de um país que até outro dia estava na escravidão e que tem a opção de contratar empregadas domésticas a salários baixos, sem carteira assinada, ainda que a gente tenha legislação, a gente sabe que ela não abarca todas as mulheres. Se a gente for ver, por exemplo, a lógica do domicílio também, né? Por exemplo, o tipo de casa que se tem no Brasil, o tipo de refeição que se faz no Brasil, é uma coisa que remonta à escravidão mesmo, né? Sim. Muitas roupas de algodão que precisam de mais tempo para lavar e secar, mesas muito cheias, né? Onde você tem suja a panela, suja o recipiente, suja o prato, você quer dizer, tudo isso vem considerando que eu teria um escravo para poder dar conta de tudo isso. E aí os próprios padrões, né? Então, o nosso padrão de casa limpa no Brasil, ele diz muito, é um padrão alto, né? E ele é consequência da gente ter experimentado esse período da escravidão. Então, se espera muito... demandam mais trabalho doméstico. Exatamente, se espera muito para uma casa arrumada no Brasil. O padrão é muito alto, então, da quantidade de vezes que tem que se lavar, jogar água, né? Então, existe inclusive essa discussão. E aí eu queria até fazer um gancho com outro assunto, que o que a gente já tem estudo mostrando, que as mulheres que dedicam menos tempo e acabam diminuindo o padrão, né? O padrão de arrumação da casa. Vamos fazer menos porque eu preciso trabalhar e meu parceiro, por alguma razão, não divide. Enfim, isso é motivo de conflito, mas não está resolvido. Essas mulheres têm adoecido porque existe um padrão, uma demanda, né? Um ideal de casa arrumada. Que deve ser como está sendo mostrado na novela. Exatamente. E na novela tem empregada doméstica, né? A novela está sempre trazendo a figura da empregada doméstica. E assim, e aí é isso. E 10 contra-regras, né? A questão é que é muito difícil pensar
pensar como nós consumimos trabalho doméstico sem considerar a escravidão. Assim, a nossa realidade hoje, como a gente se relaciona hoje com o trabalho doméstico, com certeza é resultado de como a gente experimentou a escravidão. Nosso tempo acabou. Tá bom. Ainda bem que deu tempo de falar de quase tudo do básico, né? Mas muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. É muito importante tratar desse tema. Quem quiser acompanhar o Café Filosófico, a gente tem um canal no YouTube, Café Filosófico TVU. Tem a página no Facebook, Café Filosófico UFRN. E até a próxima. Muito obrigado.